Tem que começar aqui. Essa é a gravação. Então, eu vou priorizar o processo que tem sustentação oral. Só para poder fazer enquanto a Regina ainda está aí gravando. É o item 185, é uma sustentação só para 185, 186, 187 e 188. Doutor Clederson, por favor. Bom, trata-se de processos cuja recorrente é a Companhia Territorial e de Turismo de São Francisco dos Campos do Jordão. Itens 185, 186, 187 e 188. Só confirmando aqui, o item 185 é o 376, né? O número do processo. Sim. Correto. Depois temos na sequência 79, 80, 81. Só porque eles não são exatamente iguais, embora tenha vários pontos em comum. Eu vou ler, então, presidente, eu vou fazer o relatório do primeiro e verificamos quais as diferenças dos demais e acrescento no relatório, né? Vamos fazer assim? Já que vai ser uma sustentação oral única. Certo. Então, esse aqui é o exercício de 2007. Esse é o exercício de 2007. Os demais são 8, 9 e 10. Trata-se, então, de recurso de decisão que julgou improcedente a impugnação referente à revisão da declaração do imóvel Fazenda São Francisco dos Campos do Jordão, Tertur, localizado esse imóvel no município de Delfim Moreira, Minas Gerais. Área total do imóvel, 568,70 hectares. Neste aqui, a fiscalização assinalou as seguintes irregularidades na declaração do exercício 2007. Área de preservação permanente. O contribuinte deixou de apresentar o ADA, protocolado no IBAMA. Área glosada, 234,5 hectares. Áreas de interesse ecológico. Além da falta do ADA, o sujeito passivo também não comprovou o ato específico do órgão do poder público, que atesta o interesse ecológico. Área glosada, 317,1 hectares. E, por fim, não houve a comprovação, por meio de laudo, de avaliação do imóvel, segundo as regras, em conformidade com as regras da BNT, o VTN atribuído na declaração. Neste caso, o VTN atribuído pelo contribuinte foi de R$ 192,44 por hectare. A fiscalização arbitrou R$ 1.500 por hectare, extraído do CIPT. Instalou-se o litígio, prosseguiu-se com decisão. No recurso voluntário, os argumentos são os seguintes. O lançamento é nulo desde o início, haja vista a inversão indevida do ônus da prova. Segundo argumento, as provas carreadas ao processo administrativo são hábeis e suficientes para demonstrar a existência de áreas de preservação permanente e de áreas cobertas por florestas nativas primárias e secundárias. Estas últimas, as florestas nativas, um tipo de área de interesse ecológico destacado na lei. Outro argumento, para fins de isenção, a exclusão das áreas de interesse ecológico independe da apresentação do ADA. O estudo ambiental efetuado no ano de 2005, anexado aos autos, comprova que o imóvel rural possui uma área de preservação permanente de 234,5 hectares e uma área de florestas de 317,1 hectares. O VTN declarado para o ano de 2007 deve ser restabelecido, desprezando-se o valor arbitrado. E, por fim, é indevida a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício. Essas são as razões recursais aqui,
de uma forma resumida, sintética. Depois, no voto, eu falo mais, né? Detalho mais os argumentos do contribuinte. Agora, esse é o relatório do item 185. Vamos ver a diferença para o 186, que é o mesmo imóvel, para o exercício seguinte, 2008. No caso, aqui nós temos são as mesmas glosas, mesmo arbitramento, mesmos argumentos de defesa. Exceto um argumento de defesa no recurso, que é acrescentado aqui no 2008, que diz que faz necessária a intimação do IBAMA para apresentar o ADA, protocolado tempestivamente naquele órgão ambiental pela recorrente. Além disso, há um outro argumento de defesa, são dois diferentes. Então, aqui no item 186, nós temos todos os argumentos de defesa no recurso do item precedente, 185, e além deles, mais dois. Um desses é a intimação do IBAMA, e o segundo é que a nulidade do lançamento pela falta de um MPF, do mandato de procedimento fiscal válido. Esse item 186. O 187, mesmo imóvel, exercício seguinte, 2009 agora. Neste caso, já temos alteração no procedimento fiscal, já que a área de preservação permanente não foi glosada, somente a área de interesse ecológico, de 317,1 hectares, pelos mesmos fundamentos anteriores, daquele primeiro, e o VTN também foi reavaliado por meio do CIPT. Cada ano tem um valor diferente. Aqui, no caso, o CIPT foi utilizado R$3.000 e o contribuinte para o ano de 2009 informou um VTN por hectare de R$192,44. Os argumentos de defesa aqui são semelhantes, não há nenhuma novidade, eu só vou repeti-los. Falta de MPF, inversão do ônus da prova, não há aqui a questão do IBAMA, de intimação do IBAMA para apresentar o ADA, que foi protocolado. As provas dos autos são suficientes para comprovação das áreas de interesse ecológico. A exclusão das áreas independe do ADA. O estudo ambiental efetuado comprova as áreas. VTN declarado deve ser restabelecido e indevida aplicação dos juros de mora sobre a multa. Este é o relatório do item 187. Por fim, o item 188, que se refere ao exercício de 2010, para o mesmo imóvel. Neste caso aqui, do último processo, nós temos também que não houve a glosa das áreas de interesse ecológico, 317,1 hectares, e a reavaliação do VTN pelo CIPT. Nesse caso aqui, o valor informado pelo contribuinte, declarado pelo contribuinte para o VTN, para o exercício de 2010, já é um valor bem superior aos anteriores, já na ordem de R$1.700. E o VTN arbitrado, R$3.500. Aqui os argumentos são argumentos em número reduzido e em razão do resultado da impugnação, que foi procedente empate. Então, permanece em litígio aqui apenas o VTN, nesse item 188. Uhum. No caso aqui, os argumentos são do MPF, falta do MPF, válido, lançamento nulo pela inversão indevida do ônus da prova, e, no caso do VTN, para restabelecer o valor declarado e indevida aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício. Esse é o relatório do item 188, presidente. Então fiz o relatório de todos, buscando deixar claro
no primeiro momento, quais seriam as diferenças. Tá. Eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone. Vamos compartilhar o vídeo. Boa tarde, senhores e senhoras conselheiros. Estamos hoje aqui para tratar com os senhores de 4 casos de ITR da Companhia Territorial e de Turismo, relator Cleberson Alex Fries. São casos de 2007, 2008, 2009 e 2010, de exigência de ITR por falta de apresentação do ato declaratório ambiental. Subsidiariamente, a Receita alega ainda que as áreas de preservação permanente de florestas deveriam ser reconhecidas por ato de órgão público. Para 2010 foi apresentado o ADA e acolhido pela DRJ, sobrestando apenas uma discussão de arbitramento do valor da terra nua para a área residual. Para 2009 foi apresentado o ADA, mas foi ignorado, ele consta na folha 279 do processo, e deveria ser acolhido. Para os demais anos, e para todos esses anos, aliás, foram apresentadas evidências de presença de área de preservação permanente em florestas. São estudos do engenheiro Jorge Oneto, em 2005 e 2012, ensaios fotográficos e fotos do Google Earth e mapas do ICMBio relativos à proposta de Parque Nacional Altos da Mantiqueira. E constam as folhas dos processos em cada uma dessas evidências, constam e nós vamos passar por elas agora. O ADA de 2009 foi entregue 27 de nove de 2009 para a área da Tertur, consta na folha 279 do processo. Aqui consta a foto do Google Earth da área da fazenda, demonstrando que ela é integralmente topo de morro, veios de água e floresta densa, protegida. Apenas essa área aqui é aproveitável e tem sido declarado. Isso aqui são campos de altitude. No Google Earth, nós conseguimos enxergar melhor ainda isso, né? Nós vamos dividir aqui com os senhores. Esse aqui é a imagem do sistema Google Earth. Esse traçado em vermelho é o traçado do Parque Nacional Altos da Mantiqueira, que não chegou a ser decretado, mas foi apresentado pelo ICMBio. A área da fazenda está aqui na segunda curvinha, que adentra o território da cidade de Delfim Moreira. Isso é importante para demonstrar que no próprio mapa do ICMBio isso é reconhecido como uma floresta densa. Aqui no zoom, vocês veem aqui campos de altitude, aqui pastos, florestas de eucalipto, mas esse verde escuro aqui é mata, tá? E aí nós temos aqui, para ilustrar para os senhores, o que já consta do Google Earth e do ensaio fotográfico que está no processo, mas para ilustrar melhor ainda, um vídeo feito para o drone no dia 11 de maio de 2020. Demonstra aqui a área da fazenda, integralmente topo de morro. Esse morro aqui ele tem mais de 2.050 metros de altitude, esse aqui é mais de 2010, aquele alto da pedra lá atrás tem 1.980 metros de altitude, tá? E aqui uma declividade que vai até 1.650 de altitude aqui. Essa mata que nos dá muito orgulho e se defende por si mesmo, assim nós esperamos. Bom, aqui nós temos o que foi apresentado no processo, né, que é o estudo fotográfico. Aqui nós temos
o Alto da Pedra, lá no norte, aqui Alto da Cascadura à direita, que é aquele mais de 2.050 metros de altitude, o Pico da Frente da Serra, e aqui um olhar para o lado de cá. Aqui a floresta a fazenda Serra Bonita, aqui no topo desse morro, a fronteira com nossa fazenda, aqui é uma visão do topo do morro, para dentro da fazenda, o Pico do Alto da Serra, Alto da Cascadura, Alto da Pedra, aqui miolo da fazenda, aqui olhando do Pico da Cascadura para dentro da fazenda, a gente vê aqui o Pico da Cascadura, aqui toda aquela parte da frente da sede, olhando pelo lado de trás, aqui o Pico da Frente da sede. Aí nós temos aqui uma visão desse morro para lá, mostrando que é tudo mata realmente, né? O que os meus vizinhos chamam de mata, e nós chamamos de mata, nós chamamos de mata. Aqui é o Pico da Frente da Serra, em um zoom, tá? E aqui é a visão do lado de lá, também mostrando que é tudo floresta, tá? Aqui é a proposta de Parque Nacional Altos da Mantiqueira, do ICMBio, consta colorido neste site, consta no processo, na página 69, consta o mapa de Delfim Moreira, aqui na segunda entrada, dentro de Delfim Moreira, a fazenda bem aqui, onde está todo esse verde escuro, fazendo um zoom, a gente vê aqui a sede da fazenda, aqueles campos de altitude, aqui a fazenda inteira praticamente uma floresta ameaçada em estágio avançado de sucessão, é a conclusão do ICMBio. Tá? Aqui os estudos do Jorge Oneto mostrando a área de APP, mostrando basicamente que apenas os 17 hectares declarados como úteis são de fato úteis, o ART dele de 2012, também no ano de 2005, ele também chegou à conclusão que apenas 17 hectares são úteis. Aqui os valores que ele achou para 2005 e para 2012, né, e o ART dele de 2005. Tá? Aqui a Fundação Roger, nós pedimos um estudo para ela também, ela por outra metodologia chegou numa área ainda maior de APP para a fazenda, mas também em termos de conclusão, concluiu da mesma maneira que existem apenas 17 hectares que podem ser utilizados na fazenda, o resto tudo está ou com APP ou com floresta, basicamente os dois, né? Então, em termos de argumentos, nós entendemos que tanto as áreas de APP quanto as áreas de florestas, elas são isentas do ITR, não é possível subtrair essa Mata Atlântica maravilhosa que os senhores viram na fazenda, a lei não exige qualquer tipo de declaração para que as florestas sejam isentas. Em termos do APP, nós entendemos que a de ITR ela pode ser uma declaração, não há exigência do ADA. No caso da Tertura, há uma sobreposição de florestas e de APP, de forma que não haveria necessidade de uma declaração específica para isentar a área da Tertura. E, nesse sentido, a recorrente pede para que seja reconhecido que apenas os 17 hectares declarados como úteis são, de fato, úteis e submetidos ao ITR, tá? E eu gostaria de finalizar aqui, passando mais uma vez para os senhores o nosso vídeo, e desejo boa tarde aos senhores e bom julgamento. Microfone, presidente. Lugar é lindo, né? Campos do Jordão. Vamos lá. Então, doutor Kleber, você pode começar pelo... Vamos na ordem aí, né? Sim, na ordem. Eu vou... Tem acesso à minuta, eu vou tentar simplificar aqui a
a análise, né? Uhum. Para ganharmos tempo. Já que os assuntos, alguns já são amplamente debatidos anteriormente. Temos a matéria de direito, né? Então, é um julgamento conjunto dos 4 processos que eu destaco aqui para possibilitar decisões congruentes. Nesse caso, temos uma preliminar no item 185, exercício 2007, que é a preliminar que o lançamento é nulo desde seu nascimento em razão de indevida inversão do ônus probatório. Pois bem, segundo a tradicional distribuição do ônus probatório, a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado. Estão sujeitos à comprovação, mediante documentação hábil e idônea, todas as informações prestadas pelo sujeito passivo na declaração do imposto. É ônus de qualquer declarante comprovar a exatidão das áreas não tributáveis, assim como das áreas efetivamente utilizadas para a atividade rural, que exerce influência no cálculo do grau de utilização do imóvel, observados os requisitos da legislação tributária e fundiária. A autoridade fiscal expôs de modo transparente os motivos para a revisão da declaração, por meio da descrição dos fatos e enquadramento legal, que é uma parte integrante da notificação de lançamento, cujo texto é capaz de justificar racionalmente o lançamento de ofício. Folhas, nesse caso aqui, 3 a 8 do processo. Segundo a autoridade responsável pelo procedimento, após regularmente intimado, o contribuinte deixou de comprovar o protocolo do ADA junto ao IBAMA e não demonstrou a emissão de ato específico pelo poder público que tem reconhecido o interesse ecológico de porção da área do imóvel. Além disso, deixou de fundamentar o VTN declarado, com base em laudo de avaliação, tendo em conta a provável subavaliação do valor das terras. Essa foi a motivação, em resumo. Ao contrário do que induz o recurso voluntário, o agente tributário não utilizou de presunção simples para o lançamento do crédito, tampouco afirmou que a área total do imóvel era aproveitável para a atividade rural. Com efeito, a fiscalização rejeitou as áreas ambientais declaradas como áreas não tributáveis, por entender que o contribuinte deixou de comprovar os requisitos exigidos na legislação para a exclusão, e não porque considerou economicamente aproveitáveis tais áreas para a atividade rural. Pela ausência de laudo para suportar o valor da terra nua, quando comparado com os preços de terras apurados por meio do CIPT, ele então arbitrou o valor do VTN. Em um outro caso, o ato administrativo restou plenamente motivado pela autoridade fiscal e o encargo de provar continuou como obrigação tributária da pessoa responsável pela declaração dos fatos. Logo, não há que se falar em inversão indevida do ônus probatório, em desfavor do recorrente. Aliás, a pessoa jurídica não discorda que possui o ônus de provar os fatos ou o direito que invoca como fundamento da sua pretensão. A sua irresignação dirige-se à conduta da autoridade fiscal, que não teria justificado as razões para deixar de acolher a extensa documentação ofertada em resposta à intimação fiscal para fins de prova da veracidade da declaração, dos dados da declaração. Não é verdade que a autoridade lançadora simplesmente ignorou a resposta da empresa e procedeu, então, à revisão. A partir da descrição dos fatos de lançamento, percebe-se que, na ótica da fiscalização, as justificativas e a documentação apresentadas pelo contribuinte não foram, naquela ocasião, suficientes para respaldar os dados declarados. A discordância sobre a avaliação dos elementos de prova ou a divergência na interpretação da legislação não tem o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem configura cerceamento de defesa. O direito de contestar o lançamento é exercido por intermédio contencioso, pelo qual é garantido ao autor de apresentar os elementos de fato e de direito para tornar insubsistentes a revisão. As alegações do apelo recursal confundem-se. Então, na verdade, as alegações do apelo recursal, nessa parte, confundem-se com o próprio mérito do lançamento, de sorte que o exame será feito na sequência do voto. Desse modo, eu estou rejeitando esta preliminar de nulidade. Quanto ao mérito,
eu primeiro analiso as áreas ambientais não tributadas. Há um longo arrazoado que o recorrente procura demonstrar que o acervo documental dos autos, que é constituído por mapas, fotografias, laudos técnicos e estudos ambientais, é mais que suficiente para comprovar que a maior parte, quase a integralidade da Fazenda São Francisco, é coberta por florestas nativas de relevante interesse ecológico, formada de vegetação original da Mata Atlântica e de florestas secundárias, né? Só que essa já no estágio médio avançado de regeneração. No total de 551,60 hectares. Vejam que a área do imóvel é 568,70. Em consequência, a única área aproveitável seria 17,1 hectares, ocupada por benfeitorias. E área de manejo e segurança. Reconhece equívoco no preenchimento da declaração relativo às áreas de interesse ecológico de 317,1 hectares, porque se refere, na verdade, a áreas cobertas por florestas nativas. Para efeito de exclusão como área tributável, as áreas cobertas por florestas nativas independem da expedição de ato pelo órgão estadual ou federal competente. Eis que a isenção retira seu fundamento diretamente da linha E do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9.393 de 1996. Em qualquer caso, defende o recorrente que a apresentação do ADA não é condição necessária e obrigatória para a redução do valor a pagar para essas áreas e respeito ao princípio da verdade material. Com base nessa linha argumentativa, a pessoa júri faz uma síntese da situação do imóvel. Aí eu trago essa síntese retirada das folhas 469 do processo, que é o que eu já disse. Pois bem, o laudo técnico ambiental do ano de 2005, assinado pelo engenheiro Jorge Oneto, que está acompanhado de RT, descreve que todo imóvel rural está inserido dentro de uma área de proteção ambiental, vedada a sua utilização ou exploração econômica. As áreas de preservação permanente somam 234,5 hectares, ao passo que as áreas de interesse ecológico correspondem a 317,10 hectares. Isso tudo estão nas folhas que eu transcrevo na minuta para conferência do laudo. Em novo laudo técnico ambiental, agora já do ano 2012, também está acompanhado de RT, o mesmo engenheiro, ele atesta a existência de áreas de preservação permanente, agora de 474 hectares e 22,22 hectares. E áreas cobertas de 77,38. Nesse caso, com vegetação estágio secundário de recomposição, e ambas retratam a diversidade do bioma Mata Atlântica, na área do imóvel. Realmente, o conjunto de mapas, fotografias, laudos técnicos e estudos ambientais, e agora o vídeo que nós vimos, né, gera a convicção da existência de áreas cobertas por vegetação nativa, primária ou secundária em estágio médio ou avançado de generação, pertencentes à fazenda, no total de 555,60 hectares. Uma parte delas caracterizada por área de preservação permanente, que há uma diferença entre os laudos, mas em ambos essa caracterização é feita. Mas no conjunto são áreas cobertas por florestas nativas. Contudo, como bem explicou a decisão de primeira instância, a motivação do lançamento não está vinculada à comprovação material das áreas. O que está em discussão é o ADA, para o exercício 2007. Bem, aqui então eu já avanço, para não ler todo o voto, no sentido de que a apresentação do ADA é matéria controvertida, para efeito de redução, mas eu, aqui dentro de um contexto de julgador num tribunal administrativo, da própria finalidade, eu entendo que está previsto na lei, no artigo 17O,
essa interpretação vem expressa no artigo 10 do decreto 4.382, ou seja, a interpretação para exigência do ADA para exclusão de áreas tributáveis. Artigo 10 do decreto do ITR, parágrafo 3º. Para mim, no caso, nesse normativo, é aplicável a qualquer área ambiental, inclusive áreas cobertas por florestas nativas. E aqui já faço um contraponto ao doutor Matheus, como condição para a fruição da exclusão de tais áreas da tributação, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional responsável pela proteção do meio ambiente. Embora, como nós já vimos, o ADA ele acaba sendo tratado de várias maneiras pelo próprio CAF, né? Vejam que nós julgamos um processo hoje, que o entendimento do CAF é que o ADA ele pode ser entregue, não precisa respeitar os 6 meses, pode ser entregue antes da ação fiscal. Então, se for entregue no dia anterior ao início da ação fiscal, ele se torna um documento apenas formal, né? Porque não teve tempo do IBAMA fazer nenhuma verificação. Mas assim é tratado. Para alguns casos de área de reserva legal, nem é necessário, quando há averbação. Feito esse parênteses sobre a situação do ADA, eu digo complemento, afirmando que o artigo 10 do decreto 4.382 de 2002 não faz alusão às áreas, acabou ficando repetido aqui, mas não faz alusão às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio avançado de regeneração. Nem poderia, levando-se em consideração que a exclusão explícita dessas áreas somente sobreveio com uma legislação posterior, já no ano de 2006, que é a Lei 11.428, que incluiu, então, a linha E, ao inciso 2, do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9.393. Não é porque o texto do diploma infralegal não foi contemplado com atualização em decorrência da lei superveniente que se deve interpretar que as áreas cobertas por florestas nativas escapam à obrigatoriedade do ADA. De fato, o artigo 10 do decreto do regulamento do ITR de 2002 foi redigido para alcançar todas as áreas do imóvel rural especificadas no inciso 2 do parágrafo 1º da lei, do artigo 10 da lei, consideradas terras não aproveitáveis para atividade rural e, portanto, excluídas da incidência do ITR. O inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 10 do decreto não tem aptidão para inovar no ordenamento jurídico, uma vez que tão somente opera a interpretação e detalhamento do conteúdo do artigo 17-O da Lei 6.938 de 81, na redação dada no ano 2000, que fez a previsão do ADA. Pela própria natureza e destinatário do documento, não se trata de criação de obrigação acessória tributária. Longe disso, então, o ADA, não há motivo plausível para se validar a distinção entre áreas de utilização limitada, com dispensa da obrigatoriedade desse documento, prevista na lei, no caso 17-O, da Lei 6.938, para efeito de redução do valor a pagar do imposto, na hipótese específica de áreas cobertas por florestas nativas. Em adição, eu falo que o parágrafo 7º do artigo 10 da Lei 9.393, que foi revogado pelo novo Código Florestal, mas estava vigente para os fatos geradores aqui em debate, não pretendeu tornar inexigível a apresentação do ADA para o reconhecimento das áreas. Com efeito, o texto do parágrafo 7º do artigo 10 cuidou de explicitar apenas que o ITR é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, em que o sujeito passivo fica dispensado, no momento da apresentação da declaração, de comprovar a existência de áreas não tributáveis. Portanto, a lei pode exigir requisito formal como condicionante para a exclusão das áreas de proteção ambiental, além da prova da sua existência das próprias áreas. Com finalidade de contrapor-se a tal interpretação, afirma o apelo recursal que não deve prevalecer um lançamento fiscal que retire seu fundamento a partir de um enfoque meramente formal.
o ADA não constitui meio de prova indispensável para as áreas de interesse ambiental, haja vista o princípio da verdade material. Assinala a recorrente que o CARF tem admitido outros meios válidos de comprovação das glebas de terras destinadas à preservação ambiental, para fim de redução do imposto a pagar. A exemplo de laudo técnico subscrito por profissional habilitado, acompanhado de RT, com especificação e discriminação das áreas não tributáveis. Pois bem, em relação a esse ponto do recurso, eu digo que nos últimos anos, a jurisprudência desse tribunal, liderada pela segunda turma da Câmara Superior, inclina-se contrária à flexibilização da obrigatoriedade do ADA, salvo algumas hipóteses específicas de averbação na área da matrícula do imóvel rural e participação prévia do órgão de proteção ambiental. Uma exceção, um exemplo disso, é a área de reserva legal, que tem exatamente essa participação prévia do órgão de proteção ambiental e tem a averbação da área à margem da matrícula do imóvel. Nesse caso, inclusive, deu origem a uma súmula, que é a súmula 122 do CARF. A partir do advento do artigo 17º então, da lei, na redação dada pela lei 10.175, é entendimento corrente a obrigatoriedade da apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA ou ao conveniado. Aí eu cito um acordo da Câmara Superior. Prevalece o entendimento que a prova da existência das áreas de preservação permanente, áreas cobertas por florestas nativas, não assegura automática subtração da área tributável. Há de se cumprir as exigências, as demais exigências previstas na legislação tributária, sobretudo a obrigação do ADA protocolado no IBAMA até o início do procedimento fiscal, que já acabei falando, para fins de dedução da área tributável. Aí eu cito trago um outro acórdão também da Câmara Superior. Aqui saiu errado, é de 2020 esse acórdão, é recente. A data. Com respeito ao laudo técnico, não tem o condão de substituir o ADA previsto em lei como necessário e imprescindível a fruição do benefício. Trago um outro acórdão deste ano da Câmara Superior. Não há dúvidas que a comprovação material de uma área ambiental que é preservada e não utilizada para atividade rural constitui um importante delimitador para a aferição da capacidade contributiva do sujeito passivo. Apesar disso, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, principalmente em matéria de redução da tributação, a predominância da substância sobre a forma não tem a força axiológica suficiente para superar os requisitos formais expressamente previstos na legislação. É isso que eu destaquei também já antes, sobre a limitação que eu vejo da decisão no âmbito administrativo, diferentemente do Poder Judiciário. Reclama recorrente que a fiscalização adotou tratamento diferenciado para o imóvel rural. Para o ano o exercício 2010, a autoridade fiscal aceitou uma área de preservação permanente. E o acordo de primeira instância concordou, aqueceu na exclusão de áreas cobertas por florestas nativas de 317. Contudo, nessa situação é inevitável dizer que restou naqueles autos comprovada a protocolização tempestiva do ADA do respectivo exercício, no caso 2010. Por essa razão foi a decisão da decisão de primeira instância e ao comportamento da autoridade fiscal. O recorrente não produziu prova da apresentação do ADA para o exercício 2007. E a partir desse ano, o IBAMA já exigia a apresentação anual. Até 2006, valia o do ano anterior, desde que não houvesse alterações nas características do imóvel. Sendo assim, não cumprida a exigência da apresentação do ADA, não caberia reforma da decisão de primeira instância, nesse meu raciocínio. Porém, eu faço a ressalva do parecer da PGFN 1329/2016, que, baseado em interpretação da jurisprudência do STJ em relação a áreas de preservação permanente e também de áreas de reserva legal,
não recorre em juízo caso essa seja a única questão. De modo que não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais. À vista disso, na minha concepção, a ausência da apresentação do ADA como único fundamento do lançamento fiscal não deve ser impeditiva à exclusão de áreas de preservação permanente. Mantém-se dessa forma a coerência com a conduta que seria adotada para a Fazenda Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à apreciação do Poder Judiciário. É por essa razão que eu, desses dois últimos parágrafos, que eu não sigo o entendimento da Câmara Superior, por entender que não é racional a decisão como está sendo tratado pelo CARF e pela PGFN, nesse tema de área de preservação permanente. Kleber, só um minuto. Pois não? Eu vou encerrar e vou recomeçar, tá? Só por causa do horário. Só um minuto. Regina, vamos terminar essa gravação, então? Regina? Interrompendo a gravação.